A Ferrari enfrentou um fim de semana mais difícil do que o habitual em Baku. Desde os treinos livres na sexta-feira, que pareciam colocar a Ferrari na disputa até pela vitória, chegamos a uma Ferrari que terminou em oitavo e nono na corrida de domingo. Mas atenção, houve um problema na unidade de potência de Leclerc que o parou. E no vídeo de hoje vamos ver em detalhes qual foi o problema. Vamos ouvir as declarações de Leclerc, de Hamilton, de Vasseur. Precisamos ver também o que Andrea Stella disse sobre Lando Norris e porque ele se contentou com a sétima posição. E vamos ver se a Red Bull com Verstappen pode voltar à disputa pelo Mundial. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio, inscrevam-se, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isso, vamos começar. A Ferrari conseguiu desperdiçar mais um fim de semana de corrida. Em Baku esperávamos uma reação, mas a SF25 mostrou mais umas limites embaraçosos, especialmente em termos de potência em linha reta. A qualificação já tinha sido desastrosa. Hamilton fora no Q2, Leclerc no muro no Q3. Na corrida era necessária uma recuperação, mas apesar de uma largada decente, a Ferrari nunca teve as armas para realmente fazer a diferença. Hamilton escolheu os pneus duros, Leclerc os médios. Duas abordagens opostas. Lewis queria prolongar o stint, enquanto Charles queria atacar imediatamente. E de fato, na largada, Hamilton ganha 2 posições apesar do pneu mais lento. Piastri tenta o muro quase imediatamente. Na relargada, vimos um Leclerc fazendo uma grande ultrapassagem sobre Lando Norris na curva 1 e partindo para a perseguição, mas já aqui surgem os primeiros problemas. A SF25 não mantém os pneus na janela certa de uso e, sobretudo, não tem velocidade de ponta. Na volta 16, Leclerc entra para colocar os duros, volta em 11º atrás de Antonelli e a partir daí começa a rodar sem destaques. Alcança Lawson, mas não consegue ultrapassá-lo, novamente pelo habitual déficit de potência da unidade de potência e também pela asa traseira com o flap muito fino. Norris, por outro lado, mesmo mais lento. No final, o ultrapassa. Hamilton tenta aproveitar a situação com a parada, passa atrás de Charles, mas o supera imediatamente com uma ordem de equipe. Não foi uma manobra escandalosa porque o Lewis estava claramente mais rápido. No final, porém, nenhum dos dois pilotos da Ferrari consegue fazer a diferença. Hamilton fica preso atrás do trenzinho com Norris, Tsunoda e Lawson. Leclerc desaba e não consegue se defender. O resultado é que há colocações mediocres e é mais uma oportunidade perdida com mais um domingo em que a Ferrari mostrou seus limites. E então, minha opinião é clara. Aqui não se trata de azar ou episódios, o problema é estrutural. A Ferrari SF25 não tem potência em linha reta, gerencia mal o híbrido e sofre de problemas crónicos com os pneus. Vasseur continua dizendo alta concentração e evitar erros, mas a verdade é que mesmo sem erros, este carro não é suficiente. O corte do híbrido na reta é a fotografia perfeita. A Ferrari não consegue aproveitar o que tem. Nesta Fórmula 1, você não pode se permitir isso. Em Baku, deveria ser o circuito ideal para maximizar, mas se transformou em mais uma humilhação. Se esta é a segunda força do Mundial, então estamos mal. E a verdade é que os furiosos têm razão em estar furiosos, porque ver dois campeões como Hamilton e também Leclerc lutando para se manter à tona é inaceitável. Mas vamos ouvir em detalhes as declarações de Charles Leclerc, porque geraram muita discussão. De fato, durante o primeiro stint, a Ferrari de Leclerc não teve potência total. A unidade de potência não funcionava a pleno regime por várias voltas, deixando Leclerc incapaz de atacar quem estava à frente. O próprio Charles, via rádio, disse que pensava mais em se defender do que em atacar. Então, quase por magia, a unidade de potência voltou a funcionar, mas não a 100%. E quando faltam cavalos na reta mais longa do mundo, em Baku você está acabado. O DAS não serve, o overboost não faz diferença e então você fica preso. Leclerc disse que vencer uma corrida em 2025 será muito difícil. Em suma, até ele perdeu a esperança. E esta é a notícia mais grave de todas, porque se o piloto principal da Ferrari, alguém que sempre acreditou no projeto, começa a desistir mentalmente, significa que até dentro do boxe respira-se pessimismo. Há também o episódio com Hamilton. De fato, no segundo stint, Leclerc havia deixado o caminho livre para o companheiro, com pneus mais frescos por ordem da equipe, e Lewis tentou se aproximar do grupo à frente, mas não conseguiu passar Lawson, Tsunoda e Norris. No final tentou devolver a posição ao Charles, mas fez isso sem convicção, praticamente acelerando até a linha de chegada. O resultado é que Hamilton chegou em oitavo e Leclerc em nono. E então Hamilton, no final, chegou à frente de Leclerc e Charles liquidou a questão com frieza. Não me interessa, por um oitavo lugar não vale a pena discutir. Leclerc tem razão em assumir a culpa pela qualificação, porque errou, cometeu um erro no momento mais importante, ou seja, no Q3. Mas não podemos reduzir o desastre de Baku a esse erro. A verdade é que a Ferrari não consegue maximizar o potencial do carro. O cobertor é sempre muito curto e então a unidade de potência não está no máximo da potência, ou você tem uma asa traseira que é muito descarregada. Sempre há um problema que limita a Ferrari. As palavras de Charles pesam. Se ele, que geralmente sempre dá a cara, diz que vencer será muito difícil, então podemos dizer isso em voz alta. Esta Ferrari não pode vencer em 2025. Sabemos que até Leclerc geralmente é muito otimista sobre isso.
Mas desta vez eu o vi realmente desanimado. Precisamos ouvir também como Lewis Hamilton se posicionou, até porque ele deu sua opinião sobre a questão de devolver a posição a Leclerc e também se desculpou publicamente. Lewis tentou ver também os lados positivos, diz que teve um bom ritmo de corrida, que se sentiu mais à vontade com o carro em comparação com outras vezes, mas admite que a Ferrari ainda está instável na frenagem e que não se sente 100% seguro ao atacar. O verdadeiro problema, porém, é outro. A Red Bull fez 2 vitórias seguidas até em pistas que deveriam favorecer a Ferrari. A McLaren está na frente o ano todo e a Ferrari não só não vence, como também não sobe mais ao pódio desde antes da pausa de verão. Hamilton disse sem rodeios: fizemos progressos, mas não conseguimos concretizá-los. Os outros trazem atualizações, nós nos concentramos em 2026. Isso se refere às atualizações trazidas pela Red Bull em Monza, no fundo de Verstappen, e em Baku, no fundo de Tsunoda. Eu daria qualquer coisa por um upgrade agora, mas não vai chegar. Então, só precisamos otimizar melhor o que temos. E aqui está a verdade amarga. Hamilton tem razão. A Ferrari não está parada, mas as melhorias não são suficientes porque os outros crescem mais rápido. Baku demonstra isso. Um carro que na sexta-feira é o melhor e 2 dias depois luta pelo 8º lugar. Bem, há um problema de execução, de estratégia, de gestão, mas sobretudo há um problema de visão. Se realmente em Maranello já estão pensando em 2026, significa que eles também perderam a confiança nesta temporada. E para os fãs é devastador porque Red Bull e McLaren correm. A Mercedes agora é segunda no campeonato de construtores e a Ferrari se contenta em analisar os erros e olhar para frente. A realidade é que o 8º e o 9º lugar nunca podem ser um resultado aceitável para a Ferrari. E se o piloto mais vencedor diz que os outros crescem e vencem e nós não, então o sinal é claríssimo. Esta SF25, não basta em 2025, corre o risco de já estar acabado. E se pensarmos na corrida na volta 5, George Russell estava exatamente no mesmo ponto de Charles Leclerc. E ainda assim Russell chegou em segundo, Leclerc em 9º. Então, qual foi a verdadeira diferença entre Ferrari e Mercedes na corrida de Baku? Charles falou de um problema na unidade de potência por algumas voltas que o limitou. Até Vasseur confirmou. Tivemos um problema com o motor, não grave, mas suficiente para impedi-lo de ultrapassar na reta. E mesmo com esse problema, a realidade é que a Ferrari estava atrás de Norris no início e permaneceu atrás de Norris no final. O famoso trem de DRS condicionou a corrida, claro, mas Russell com a Mercedes mostrou que se você tem uma verdadeira performance, pode atacar e ultrapassar os outros pilotos. Ele superou Tsunoda. Depois, com um overcut longuíssimo até a volta 39, passou também Sainz, Lawson e Antonelli. A diferença entre um carro competitivo e um que luta está toda aqui. Podemos dizer claramente. A Ferrari pagou pelo erro de Leclerc no sábado, e isso é verdade. Pagou por uma escolha discutível de começar com pneus médios em vez de pneus duros e não geriu da melhor forma o fim de semana de corrida. Vasseur admitiu. Fizemos progressos após Spa, mas nos qualificamos em 10º e 12º aqui em Baku. E Vasseur admitiu. Fizemos progressos após Monza, mas nos qualificamos aqui em Baku em 10º e 12º. Precisamos entender onde erramos na execução. E essa é a chave. A Ferrari não falta apenas em performance pura, mas continua errando na execução. E quando você junta carro não vencedor, erros estratégicos e pilotos cometem deslizes, o resultado é inevitável. 8º e 9º lugar, enquanto os rivais sobem ao pódio. E aqui chegamos ao ponto verdadeiro. Este carro nunca foi vencedor e nunca será. Porque após meses e meses de campeonato, com pistas de todos os tipos, temperaturas altas e baixas, pneus diferentes, chuva, seco, cidades e circuitos permanentes, o resultado é sempre o mesmo. Falta algo, sempre. A SF25 talvez possa acertar um fim de semana perfeito, com qualificações limpas, estratégia impecável e talvez um pouco de sorte. Então sim, poderia talvez chegar ao pódio ou até vencer. Mas de base, não é um carro de vitórias. E esse é o problema mais grave, porque a Ferrari não pode se dar ao luxo de apostar tudo em milagres isolados. Não servem mais as desculpas, não basta dizer que é culpa da qualificação ou do trem do DRS. Em Baku, viu-se que a Mercedes, em condições de pista mais fria, fez uma recuperação espetacular. Ferrari não. O limite não é só técnico, mas cultural. Continuar a contar que bastaria se qualificar melhor é o caminho errado. O torcedor entende porque olha os resultados e vê que há meses este carro não sobe ao pódio. E digo claramente, a lista de desculpas acabou. Ou em Maranello encontram a coragem de realmente mudar método e filosofia, ou 2025 será lembrado como mais um ano de arrependimentos. E o verdadeiro medo é que 2026, o do grande reset regulatório, corra o risco de chegar com a Ferrari ainda atrás se não mudarmos o rumo agora. Mas o que deu errado em detalhes no episódio final, quando Hamilton deveria deixar a posição para Leclerc, como Leclerc reagiu nas entrevistas pós-corrida. Hamilton, na reta final, levantou o pé e até freou, mas era tarde demais. Sob a bandeira quadriculada, passou à frente por apenas 0,4 segundos. Após a corrida, ele se desculpou, definindo como um erro de avaliação dele. Para Leclerc, porém, a questão não é apenas o 8º ou o 9º lugar.
Ele disse claramente: por hoje não importa. Não teria ficado mais feliz se tivesse chegado em oitavo, mas há regras entre nós que hoje não foram respeitadas. No futuro, quando estivermos lutando por posições mais importantes, espero que as coisas sejam diferentes. E é uma mensagem diplomática, mas com um toque de aviso, porque é verdade, hoje falamos de oitavo e nono lugar, posições que para a Ferrari deveriam ser irrelevantes. Mas se amanhã estivermos lutando por um pódio ou uma vitória, os acordos internos devem realmente valer. E não é apenas uma questão de reto pessoal entre dois pilotos, é uma questão de regras de equipe, porque se você não as aplica quando está em baixa, corre o risco de não conseguir aplicá-las nem quando está na frente. Na minha opinião, Leclerc está certo em pedir clareza, porque este episódio mostra dois problemas. O primeiro é uma Ferrari que discute sobre um detalhe inútil, o oitavo lugar, em vez de pensar em como voltar a lutar na frente. E o segundo é que dentro do box as regras parecem fluídas. Na Fórmula 1, essa abordagem é perigosa. Hamilton se desculpou, mas a questão não é ser descuidado. A questão é que a Ferrari deve ter um método claro e respeitado por todos, e não na última volta. Porque se não fizer isso agora quando conta pouco, corre o risco de explodir quando realmente contar. E o paradoxo é justamente esse. Estamos nos aquecendo por um oitavo lugar. Esta é a fotografia da crise atual da Ferrari. Vamos ouvir também as palavras de Vasseur sobre o episódio Leclerc e a falta de cavalos da unidade de potência, da parte híbrida, e também sobre 2026, porque ele comentou sobre o mercado de engenheiros. O chefe de equipe da Ferrari disse que o ritmo estava lá, especialmente na sexta-feira, mas perdemos tempo na qualificação. No sábado deveríamos ter feito melhor, mas começamos atrás de Norris e lá ficamos. Na corrida, ficamos presos no tráfego e não tivemos mais margem de manobra. E é uma admissão clara, a Ferrari continua sem admitir, e é uma admissão clara. A Ferrari continua sem conseguir juntar o fim de semana, ao contrário da McLaren, Red Bull e Mercedes, que quando realmente contam conseguem maximizar o fim de semana de corrida. Vasseur também confirmou o que Leclerc já havia insinuado. Charles teve um problema com a recuperação de energia. Não era constante, mas nos últimos 20 voltas nos faltavam alguns kbabili e, portanto, um pouco de cavalos. Não perdíamos tanto de motor, mas não era suficiente para ultrapassar Lawson. Em suma, mais uma vez a Ferrari se encontrou impotente nas retas, incapaz de aproveitar ao máximo sua unidade de potência. E é aí que está o ponto crucial. Vasseur diz que a diferença entre sexta e sábado é a mesma de sempre e que não é um problema de mapeamentos diferentes dos outros. Acrescenta que desde SPA demos um passo à frente, mas depois fala de erros, escolhas erradas e falta de oportunismo. Traduzindo, a Ferrari nunca consegue juntar as peças. Forte na sexta-feira, desaparecida no sábado e bloqueada no domingo. À pergunta sobre o pessoal que deixa Maranello, Vasseur respondeu irritado. É uma piada. Perdemos alguém, mas recrutamos 60 pessoas de outras equipes. Não estou preocupado, estou convencido de que tenho a equipe certa para vencer em 2026. Mas aqui está o problema, continuar a desviar a atenção para o futuro enquanto o presente está queimando. Os fãs certamente querem ser tranquilizados sobre 2026, mas querem ver resultados agora também. E, portanto, Vasseur erra na perspectiva. Não basta dizer que o ritmo estava lá na sexta-feira, não basta dizer que a culpa é da qualificação. Em Baku, Russell com a Mercedes mostrou que se você realmente tem o desempenho, pode recuperar até do meio do pelotão. A Ferrari, por outro lado, ficou bloqueada. O verdadeiro problema não é apenas o carro, mas a cultura de equipe. Sempre se fala de potencial, mas nunca de resultados concretos. E enquanto isso, o campeonato mundial escorrega. A verdade é simples, a Ferrari não é oportunista. Quando há a possibilidade de capitalizar, erra. Quando é necessário o golpe a mais, não o encontra e se continuar a desperdiçar os fins de semana, não importa quanto recrute para 2026. Você sempre ficará atrás de quem hoje sabe vencer. E passamos de um chefe de equipe para outro, porque quero que ouçam as declarações de Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, que se pronunciou sobre o desempenho de Norris, também sobre o fim de semana desastroso de Oscar Piastri. Vamos ouvi-lo juntos. Max Verstappen venceu em Baku e enviou uma mensagem clara. Apesar dos pontos de diferença, não tem intenção de desistir. Nos últimos 3 grandes prémios, recuperou 44 pontos de Norris e 28 pontos de Piastri. A McLaren continua sendo o carro a ser batido, mas agora seus pilotos começam a ver o campeão do mundo nos espelhos. Começamos com o desastre de Piastri. O fim de semana do australiano foi uma autêntica loucura. Na largada, cometeu um jump start, depois ficou parado no grid, perdendo todas as posições. Tentou recuperar na primeira volta, mas como no sábado na qualificação, acabou no muro. Um KO clamoroso que abriu a porta para Norris. Só que Lando não a aproveitou. Chegou em sétimo na linha de chegada atrás de Tsunoda e Lawson, adversários teoricamente batíveis. Norris preferiu não arriscar, mas assim desperdiçou uma oportunidade de ouro. Enquanto isso, Verstappen conquistou a 4ª vitória da temporada e a 6ª pole, e a Red Bull mostrou que não está fora dos jogos. Então, a recuperação de Max no campeonato mundial é realmente possível.
A diferença para Piastri ainda é enorme, 69 pontos de diferença com 199 pontos em jogo entre corridas e sprints. A McLaren tem a seu favor algumas pistas favoráveis, mas o holandês não tem nada a perder e, portanto, em Singapura haverá o ponto de virada. E a McLaren tem o campeonato mundial em mãos, mas o verdadeiro adversário não é Verstappen, são Norris e Piastri. Se não gerenciarem bem a rivalidade interna, darão a Max uma oportunidade inesperada. E sobre a performance de Norris, que chegou apenas em sétimo em Baku, Andrea Stella se pronunciou. O pit stop é uma das áreas mais decisivas na Fórmula 1 e em Baku, o pit stop de Norris foi muito lento, de 4,1 segundos, devido a um problema no pneu dianteiro direito. O resultado é que Norris voltou em oitavo atrás de Leclerc e Lawson e só no final conseguiu recuperar a posição sobre o monegasco. E não é um caso isolado, porque já em Monza houve um pit stop lento de 5,9 segundos e Andrea Stella acrescentou: as corridas estão cada vez mais compactas e cada décimo conta. Precisamos melhorar não só na execução, mas principalmente no hardware. Hoje ainda há muitas interações entre operador e equipamento e é necessário tornar o processo mais simples e natural para a equipe no pit stop. Stella defendeu Norris, ele fez o máximo com o que tinha, ninguém em seu lugar poderia ter conseguido mais. A responsabilidade é da equipe, porque com um pit stop rápido ele poderia ter atacado Lawson. E na minha opinião, a McLaren deve reagir imediatamente. Você não pode dominar no ritmo de corrida e depois ser derrotado por um erro nos pit stops. É um detalhe, mas são justamente os detalhes que decidem os campeonatos. Norris já tem 22 pontos de diferença para Piastri. Verstappen está se aproximando e nessas condições cada erro se torna uma montanha. A McLaren hoje é favorita para o título, mas com um pit stop assim corre o risco de se transformar de favorita à derrotada anunciada. E o que permitiu a Max Verstappen emergir em Baku e conquistar a segunda vitória consecutiva dominando a corrida. Existem 4 elementos que favoreceram a Red Bull RB21 em Baku. O primeiro elemento é a baixa carga, o compromisso perfeito. A Red Bull encontrou o ajuste ideal em um circuito dificílimo como o de Baku, onde é necessária velocidade na reta, mas também aderência nos trechos lentos. A Red Bull RB21 acertou o compromisso e era rápida na reta e estável nas curvas de 90 graus. A McLaren, por outro lado, quando a asa está descarregada, perde muito na traseira. Segundo ponto, Max mostrou seu talento no sábado na qualificação. Ele soube gerenciar os pneus e fez uma volta incrível quando era necessário e quando as condições não estavam 100% estáveis. Terceiro ponto. O desgaste dos pneus era praticamente nulo e isso favoreceu claramente Verstappen, mas principalmente a Red Bull, que tem mais dificuldade nas pistas onde há um alto desgaste dos pneus. Neste caso, o desgaste era muito baixo e, portanto, a Red Bull teve uma vantagem efetiva. Quarto ponto. A temperatura da pista. O asfalto estava em torno de 25 graus e é a condição perfeita para a Red Bull RB21 porque consegue colocar mais energia nos pneus em comparação com outros e, portanto, trabalha melhor em pistas frias ou em queda de temperatura. E este é o mesmo ponto fraco que, por outro lado, colocou a Ferrari em crise e favoreceu a Red Bull e também a Mercedes. Devemos falar, obviamente, também do pódio de Carlos Sainz, pódio histórico. O primeiro na Williams que marca uma nova era para o piloto espanhol. A chave certamente foi o segundo lugar na qualificação à frente de carros teoricamente mais rápidos. Historicamente, a Williams sempre teve dificuldades na volta rápida, mas desta vez Sainz fez a diferença transformando um ponto fraco em uma arma decisiva. Na corrida, geriu como um calculador e, como sempre faz, abriu margem sobre Lawson e principalmente sobre as Mercedes na primeira parte. O momento-chave chegou no final. Antonelli, com o pneu duro, era mais rápido, mas Sainz o manteve sempre fora da zona de DRS. Ele geriu aquela vantagem de 2,5 como um veterano sem conceder a mínima chance de ataque. E assim chegou o primeiro pódio na Williams. Este pódio é um sinal fortíssimo no paddock, porque Sainz, deixado pela Ferrari, está demonstrando que ainda tem muito a oferecer. A Williams, muitas vezes esquecida, encontrou em seu talento e em sua experiência a maneira de voltar a ser protagonista. Toto Wolff defende Kimi Antonelli e sabemos que ele permanecerá na Mercedes para o seu futuro. Portanto, a dupla Russell-Sainz na Mercedes não acontecerá. Mas de um lado temos um Kimi Antonelli que continua crescendo e está fazendo bons fins de semana agora, e do outro temos um Sainz que confirmou uma ótima performance na Williams. E lembremos que a Williams aposta tudo em 2026, então veremos como se apresentará no futuro. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que tratamos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Aqui é o Rasta, é tudo, nos vemos em um próximo vídeo.